Bom dia, bom dia, bom dia. Uma semana abençoada para todos nós, né? E vamos para o nosso de olho no texto de hoje, que está aqui em 2 Samuel 9, no versículo 1, que diz assim, ó. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa ainda da família de Saul vive? Questionamento de Davi, né? Davi ali lembrou da linda amizade que ele tinha com Jonathan e ele se lembrou e questionou entre si mesmo: será que ainda existe alguém da família de Ziba que eu possa abençoar, que eu possa honrar? Então Davi perguntou ali pelos seus empregados, né, sobre isso. E alguém falou para ele: olha, tem Ziba, que é servo lá das fazendas, né? É servo da família de Saul, e ele tá lá ainda cuidando das coisas de Saul. Então Davi mandou chamar Ziba. Cuidado, viu, com Ziba. Aí Davi mandou chamar Ziba, e Ziba chegou perante o rei Davi. Davi falou assim: és tu, Ziba? Ele falou: sim. Aí falou: Ziba, me fala uma coisa, ainda existe alguém da família de Saul? Que tá vivo, que eu possa honrar, que eu possa abençoar? Ziba pensou, e Ziba falou: tem um filho de Jonathan aí, um aleijado. Aí Davi falou: mas e onde que tá ele? Tá na cidade de Lodebar. E onde que ele mora? Mora na casa de Marqui. Tipo assim, né? Ziba respondeu com o maior desprezo, como quem diz: Davi, não liga não, só tem esse lá e aleijado, deixa ele pra lá. Aí Davi falou assim: pois então manda chamar. E Davi mandou buscar Mefibosete. E Mefibosete estava lá naquela cidade esquecida, sendo humilhado, cidade de esquecimento, cidade de terror, cidade de fome, cidade de miséria, cidade do esquecimento mesmo. Estava ali Mefibosete, sendo que ele era um herdeiro, sendo que ele era rico, e estava ali naquela cidade. Porque há um certo tempo atrás teve uma guerra por causa da desobediência do avô de Mefibosete, que era o pai de Jonathan, Saul. Então a babá de Mefibosete foi correr dessa guerra e ele caiu do colo da babá e quebrou as duas pernas. Então Mefibosete ficou aleijado devido a essa queda. Então, com o passar do tempo, tudo aconteceu, Saul morreu, Jonathan morreu e ficou Mefibosete, né? E então Davi mandou chamar. E quando ele soube que ele chegou perante Davi, ele falou: meu senhor, eu sou como um cão morto. Ele se comparou até como um cachorro, porque ele já estava ali desiludido, né? Ele se sentia um aleijado: eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Só que Davi não entendeu assim, Davi não enxergou assim. Davi falou: não, chegou a hora de eu te honrar. Eu prometi isso para o seu pai. Eu prometi para o seu pai honrar, e eu vou te honrar. Então, Mefibosete voltou, né? E tomou posse daquilo que era dele, né? Que todas as terras, tudo que era de Saul, pertencia a Mefibosete, porque ele era neto de Saul. Mas tem gente que não vai gostar dessa história. E sabe quem é? Ziba. Por quê? Porque Ziba já tinha tomado posse de tudo para ele. No coração, na mente de Ziba, tudo ali era dele, ele que era o herdeiro. Só, irmãos, que Deus, ele não esquece dos seus. Pode demorar 30, 25 anos, não sei por certo por quanto tempo Mefibosete ficou naquela cidade esquecido, mas eu sei que Deus não esqueceu dele. Então Ziba ficou muito chateado, porque Mefibosete agora seria dono
seria o dono dele, né? Então, Ziba não gostou da ideia. Então, Ziba ali inventou mentiras, inventou calúnias, inventou várias coisas para prejudicar Mefibosete, para ele poder tomar posse daquilo que não era dele, daquilo que era de Mefibosete. Então, o que nós aprendemos nessa história nessa manhã? Que pode passar o tempo que for, pode demorar o tempo que for, o ano que for, os meses que for, mas espera, que Deus vai te honrar. Deus vai usar Davis aí da vida para te honrar. Deus vai usar alguns Davi aí na vida para te abençoar. Agora toma cuidado com Ziba, porque Ziba não quer isso. Ziba quer tudo para ele. E muitas das vezes nós estamos cercados de Ziba ao nosso redor. Seja na família, seja na igreja, no seu ministério, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja onde que for, nós estamos cercados de Ziba. E outra, vamos pedir a Deus misericórdia, muita misericórdia, para que nós também, amanhã ou depois, não nos tornamos um Ziba da vida, na vida de alguém. Amém? Que nós possamos pensar, refletir, que Deus, ele não esquece dos seus. Deus, ele trabalha 20, 48 horas ao meu e ao seu favor. Deus, ele trabalha, Deus não dorme. Nós dormimos, mas Deus não dorme. Deus não esquece aquilo que ele te prometeu. Eu esqueço do que eu prometi para você. Você esquece do que você prometeu para mim. Mas Deus não. Deus não esquece. Deus não esquece. Deus, ele se lembra de cada detalhe que ele te falou, que ele continua a te falar, que ele fez, que ele continua a fazer e que ele vai fazer mais para frente. Então é esse nosso de olho no texto de hoje. Lê lá, medita bem nessa história. E é aquilo, Deus não esquece. E cuidado, para nós não nos tornarmos um Ziba na vida de alguém. Amém? Deus abençoe. Esse é o nosso de olho no texto de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma semana abençoada para todos nós, né? E vamos para o nosso de olho no texto de hoje, que está aqui em 2 Samuel 9, no versículo 1, que diz assim, ó. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa ainda da família de Saul vive? Questionamento de Davi, né? Davi ali lembrou da linda amizade que ele tinha com Jonathan e ele se lembrou e questionou entre si mesmo: será que ainda existe alguém da família de Ziba que eu possa abençoar, que eu possa honrar? Então Davi perguntou ali pelos seus empregados, né, sobre isso. E alguém falou para ele: olha, tem Ziba, que é servo lá das fazendas, né? É servo da família de Saul, e ele tá lá ainda cuidando das coisas de Saul. Então Davi mandou chamar Ziba. Cuidado, viu, com Ziba. Aí Davi mandou chamar Ziba, e Ziba chegou perante o rei Davi. Davi falou assim: és tu, Ziba? Ele falou: sim. Aí falou: Ziba, me fala uma coisa, ainda existe alguém da família de Saul? Que tá vivo, que eu possa honrar, que eu possa abençoar? Ziba pensou, e Ziba falou: tem um filho de Jonathan aí, um aleijado. Aí Davi falou: mas e onde que tá ele? Tá na cidade de Lodebai. E onde que ele mora? Mora na casa de Marqui. Tipo assim, né? Ziba respondeu com o maior desprezo, como quem diz: Davi, não liga não, só tem esse lá e aleijado, deixa ele pra lá. Aí Davi falou assim: pois então manda chamar. E Davi mandou buscar Mefibosete. E Mefibosete estava lá naquela cidade esquecida, sendo humilhado,
cidade de esquecimento, cidade de terror, cidade de fome, cidade de miséria, cidade do esquecimento mesmo. Estava ali Mefibosete, sendo que ele era um herdeiro, sendo que ele era rico, e estava ali naquela cidade. Porque há um certo tempo atrás teve uma guerra por causa da desobediência do avô de Mefibosete, que era o pai de Jonathan, Saul. Então a babá de Mefibosete foi correr dessa guerra e ele caiu do colo da babá e quebrou as 2 pernas. Então Mefibosete ficou aleijado devido a essa queda. Então, com o passar do tempo, tudo aconteceu, Saul morreu, Jonathan morreu e ficou Mefibosete, né? E então Davi mandou chamar. E quando ele soube que ele chegou perante Davi, ele falou: "Ah, meu senhor, eu sou como um cão morto." Ele se comparou até como um cachorro, porque ele já estava ali desiludido, né? Ele se sentia um aleijado, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Só que Davi não entendeu assim, Davi não enxergou assim. Davi falou: "Não, chegou a hora de eu te honrar. Eu prometi isso para o seu pai, eu prometi para o seu pai honrar, e eu vou te honrar." Então, Mefibosete voltou, né? E tomou posse daquilo que era dele, né? Que todas as terras, tudo que era de Saul pertencia a Mefibosete, porque ele era neto de Saul. Mas tem gente que não vai gostar dessa história. E sabe quem é? Ziba. Por quê? Porque Ziba já tinha tomado posse de tudo para ele. No coração, na mente de Ziba, tudo ali era dele, ele que era o herdeiro. Só, irmãos, que Deus ele não esquece dos seus. Pode demorar 30 a 25 anos, não sei por certo por quanto tempo Mefibosete ficou naquela cidade esquecido, mas eu sei que Deus não esqueceu dele. Então Ziba ficou muito chateado, porque Mefibosete agora seria o dono dele, né? Então Ziba não gostou da ideia. Então Ziba ali inventou mentiras, inventou calúnias, inventou várias coisas para prejudicar Mefibosete, para ele poder tomar posse daquilo que não era dele, daquilo que era de Mefibosete. Então o que nós aprendemos nessa história nessa manhã? Que pode passar o tempo que for, pode demorar o tempo que for, o ano que for, os meses que for, mas espera que Deus vai te honrar. Deus vai usar Davis aí da vida para te honrar. Deus vai usar alguns Davi aí na vida para te abençoar. Agora toma cuidado com Ziba, porque Ziba não quer isso. Ziba quer tudo para ele. E muitas das vezes nós estamos cercados de Ziba ao nosso redor. Seja na família, seja na igreja, no seu ministério, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja onde que for. Nós estamos cercados de Ziba. E outra, vamos pedir a Deus misericórdia, muita misericórdia, para que nós também, amanhã ou depois, não nos tornamos um Ziba da vida, na vida de alguém. Amém? Que nós possamos pensar, refletir, que Deus ele não esquece dos seus. Deus ele trabalha 20, 48 horas ao meu e ao seu favor. Deus ele trabalha, Deus não dorme. Nós dormimos, mas Deus não dorme. Deus não esquece aquilo que ele te prometeu. Eu esqueço do que eu prometi para você. Você esquece do que você prometeu para mim. Mas Deus não. Deus não esquece. Deus não esquece. Deus ele se lembra de cada detalhe que ele te falou, que ele continua a te falar, que ele fez, que ele continua a fazer e que ele vai fazer mais para frente. Então é esse nosso de olho no texto de hoje. Lê lá, medita bem nessa história. E é aquilo, Deus não esquece. E cuidado para nós não nos tornarmos um Ziba na vida de alguém.
Amém? Que Deus abençoe esse nosso de olho no texto de hoje.